Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Gomes, professora de arte, e nós estamos começando mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre composição autoral. Vamos saber a diferença entre composição autoral e não autoral, o processo de criatividade e o de registro também das suas obras, sejam elas na música ou nas artes visuais. Vamos para a nossa tela para você poder acompanhar todo esse processo e prestar atenção, porque ao final da aula a gente tem uma atividade para fazer, tá? Então é importante ficar com a atenção ligada aqui no nosso conteúdo para aprender um pouco mais e, inclusive, desenvolver aí na sua escola. Preste atenção na nossa tela então agora, tá? A autoria, ela se refere à origem e à responsabilidade intelectual de uma obra, seja ela musical, literária ou visual, que é o caso das pinturas, das esculturas, e é o reconhecimento de quem criou algo original, conferindo direitos e mérito ao autor. Compreender a autoria é fundamental para valorizar a inovação e a expressão individual na cultura. Então, a composição autoral, ela é uma criação musical original, feita pelo próprio autor ou por um grupo, pode envolver letra, melodia, harmonia e arranjos originais e é protegida por direitos autorais desde o momento da criação. Então, uma composição autoral, ela é uma obra inédita, fruto da criatividade de quem a compõe e ela carrega a identidade do autor e automaticamente ela é protegida pela Lei de Direitos Autorais, assim que criada, mesmo antes de ser registrada. Você que está em casa, nos assistindo, acompanhando a nossa aula, já fez esse processo de registro da sua autoria, seja de uma pintura, de uma música, uma composição musical, até porque eu estou falando de música porque ela é muito mais próxima da nossa realidade, né? Eu sei que tem muitos alunos aí que estão nos assistindo, ou pessoas comuns da nossa sociedade, que estão aí escrevendo, compondo música, poesia, e esse processo de registro de autoria, ele é muito importante para que a sua obra seja, de fato, patenteada como sua. Vamos para a tela novamente para você conhecer os pilares da autoria. O ineditismo é a obra que deve ser nova e não copiada. Originalidade expressa ideias e formas únicas do criador. E singularidade, que reflete a visão particular e estilo do autor. E a marca pessoal, a obra ela carrega a identidade e a essência do autor. Lembra quando a gente trouxe aqui nos nossos estúdios do Centro de Mídias de Educação do Acre, um compositor, né, que é Sérgio Souto, que é bem conhecido aqui na nossa região, e ele falou, inclusive, das suas composições. E quando você compõe a sua obra, normalmente ela vem carregada de muito do nosso ambiente, do nosso lugar, né, onde a gente mora. E as composições de quem vive aqui no Acre, por exemplo, ela traz muito Acre nela. Então, a composição ela vem carregada de uma identidade do autor e também, logicamente, que essa identidade ela é composta da cultura local. Vamos seguindo então, tá? Olhando para a tela novamente, vamos falar do processo de criação autoral. Ela é uma jornada de criação que inicia com a concepção de uma ideia original, seja uma melodia, um roteiro ou um texto. E em seguida, essa ideia ela é desenvolvida através de etapas como pesquisa, rascunhos, revisões e aprimoramento técnico. O processo culmina na materialização da obra, pronta para ser compartilhada e reconhecida como única. E aí vem o momento de ideias, né, do surgimento das ideias, que nessa técnica, nessa linguagem da composição, é chamada de ideação e marca o início do processo criativo, momento em que a inspiração se manifesta. Então, os autores, eles exploram diversas fontes, como vivências, as leituras aprofundadas, as observações do mundo ao seu redor, e aí para nutrir suas mentes. E nessa fase que os conceitos abstratos são moldados em ideias concretas, como a estrutura de uma peça teatral ou a letra de uma canção.
Então, normalmente, antes desse processo de criação mesmo da composição, os autores normalmente se fundamentam daquilo que eles querem criar. Eles vivenciam esses ambientes, né, onde eles querem escrever uma peça a respeito, ou um filme, por exemplo, precisa ir lá, conhecer o local, conhecer as pessoas, conhecer a cultura, para depois, de fato, escrever. Então, o processo de criação sempre tem uma história por trás, uma vivência, uma experiência. Tá? Vamos lá para a tela novamente para a gente conhecer esse momento de lapidar a obra, que é a concepção inicial, a letra, a melodia, a harmonia e a estrutura. Depois vem a experimentação sonora, isso quando a gente está falando de música. O teste de arranjos, instrumentação e timbres. A revisão crítica, os ajustes, os cortes, o feedback, ou seja, ouvir as pessoas de sua confiança, técnicos da área, para saber se está bom daquele jeito. E o polimento final. E a produção final vem a gravação, a mixagem e a masterização da obra. Isso aqui, gente, estou falando num caso de produção musical. Mas, se for um caso de peça teatral, né, um texto teatral, uma escultura, uma instalação, então tudo isso tem o mesmo processo, né, bem parecido. Tem um feedback antes, houve profissionais da área para saber se está de acordo, se está dialogando com a ideia do autor. Então tudo isso acontece antes da finalização de uma obra. Mas, professor, eu preciso saber, eu escrevi uma poesia ou uma composição musical e eu gostaria de fazer o processo de registro. Como é que eu entendo sobre os direitos autorais? Vamos aí para a tela para você saber como funciona. Os direitos autorais, eles são a principal forma legal de proteger sua criação intelectual. Eles garantem que a obra original, como uma música, um livro ou uma pintura, seja reconhecida como sua propriedade. Então, é uma salvaguarda essencial contra o uso indevido ou a apropriação por terceiros. E aí, no Brasil, existe a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98. E ela protege todas as obras de cunho autoral. Ela ampara as obras intelectuais, e aí nessa questão das obras intelectuais estão as científicas, as literárias, que são os livros, as poesias, né? As artísticas, que aí já entram a música, a produção teatral, também esculturas, pinturas, as artes visuais de modo geral, né? Aí, a Lei 9.610, ela também garante que possa-se ter uma autorização prévia e expressa do autor para adaptação, reprodução parcial ou integral de uma obra, para distribuição, para edição, tradução, inclusão em produção audiovisual. Por exemplo, tem uma música, eu gostaria de usar essa música como trilha sonora da minha peça teatral ou de um filme, de um vídeo que eu gostaria de usar. E esse material ele vai ser distribuído em plataformas e eu serei remunerado, né? Então, esse processo aí precisa haver uma autorização prévia do autor dessa composição, seja ela musical ou visual, para que ela seja distribuídas em plataformas. E aí tem todo um processo da questão da divisão de lucros, né, para quem compôs essa trilha sonora. Ainda, a lei garante também os direitos patrimoniais e os direitos morais, formados ou seja, por os direitos patrimoniais que perduram 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente do falecimento do autor. Ou seja, a minha obra, ela só poderá ser utilizada sem a minha autorização prévia após 70 anos da minha morte. Isso aí acontece, por exemplo, com a obra
Dom Casmurro, que ela já pode ser utilizada para, sem solicitar direitos autorais, por conta que já se passaram mais de 70 anos do falecimento do autor. Vou falar sobre isso mais na frente com vocês. E os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis. Então, gente, a Lei 9.610, ela garante que a obra autoral não seja utilizada de qualquer maneira, sem o devido crédito ao autor. E é muito importante nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje, onde tudo vai parar na internet, ter esse cuidado com as obras autorais, né? Porque a gente não pode sair por aí utilizando música, imagem, fotografia, sem dar o devido crédito ou sem solicitar a autorização para uso do compositor da obra, tá bom? Ainda sobre direitos morais e patrimoniais, vamos lá na nossa tela, diz o seguinte: os direitos morais protegem a ligação do autor com a sua obra, como o direito de ter o seu nome sempre associado à criação e de preservar a sua integridade. Já os direitos patrimoniais permitem ao autor explorar economicamente a sua obra, como vender cópias ou autorizar execuções públicas. Ambos são fundamentais para o reconhecimento e a valorização do criador. Então é importante esse registro para que você possa ter o direito de ser remunerado pela sua obra. E a gente sabe que na arte, no mundo das artes, tem obras valorizadíssimas, seja na arte visual, musical, né? Não é à toa que os artistas que estão aí, né, nas playlists de sucesso são pessoas muito bem-sucedidas financeiramente por conta da valorização que essas obras recebem. Então é importante sim fazer esse registro. A gente nunca sabe quando é que a minha música, né, ou a sua música que você compôs vai fazer sucesso, você nunca sabe, né? E aí, para você dizer que ela é sua, depois dela estar fazendo sucesso, você tem que provar, você tem que ter feito esse processo de registro de direitos autorais. E aí, como é que a gente faz, professora, para formalizar? Olha lá, o registro legal, ele protege a obra e direitos autorais. E aí você pode fazer o registro na Biblioteca Nacional, que é o principal órgão de registro no Brasil, as associações de gestão coletiva, né, que é um escritório central de arrecadação e distribuição, e pode ser feito também, que é o nosso caso aqui da nossa região, em outras entidades, como cartórios de registro de títulos e documentos, ou através de serviços online especializados. E a finalidade de tudo isso, dessa formalidade, né, da autoria, é provar que você é autor dessa obra e poder fazer uso exclusivo dela, tá? Então, fazendo aqui uma breve diferença entre composição autoral e composição não autoral. A autoral, ela é uma obra musical criada e desenvolvida integralmente pelo próprio autor, refletindo sua originalidade e criatividade. O autor detém os direitos exclusivos sobre essa criação, que é protegida por lei. Um exemplo clássico é a canção Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Já a composição não autoral refere-se a obras que não são criações originais do executante ou adaptador. Deriva, né, de materiais existentes. Inclui cover, adaptações, com a devida permissão, é claro, ou obras em domínio público, onde os direitos autorais expiraram. Um exemplo é um artista gravando um cover de Garota de Ipanema, um exemplo de composição não autoral. E aí vocês, se a gente for falar do mundo das artes visuais, por exemplo, nós podemos falar da obra Mona Lisa, né, que a gente vê Mona Lisa feita intervenções em diversos lugares. Aqui em Rio Branco mesmo a gente vê quadros com a Mona Lisa com intervenções, que não é uma composição original do artista, mas alguém foi lá e fez uma composição diferenciada dessa obra. E aí entra essa questão dos direitos autorais. Mas eu só estou dando aqui um exemplo de
uma composição original, autoral, e uma composição que não é autoral, que é alguém que fez uma paródia, por exemplo, usando uma música, uma canção, ou uma paródia usando uma arte visual. E aí, isso é chamado de composição não autoral. E aí, vamos lá voltar no domínio público que eu estava falando para vocês, de Dom Casmurro. Então, a obra em domínio público é aquela cujos direitos autorais expiraram ou nunca existiram. Geralmente, isso ocorre 70 anos após a morte do autor, permitindo seu uso livremente, ao contrário das obras protegidas. Um exemplo de obra em domínio público é Dom Casmurro, de Machado de Assis, que pode ser adaptado sem permissão nenhuma. Então, hoje, essa obra ela já pode ser utilizada, né? Pode ser chamada para fazer uma intervenção, e aí não precisa fazer a solicitação de uso dessa obra. Então, todo mundo pode se inspirar nela e criar a partir dela alguma coisa. Tá bom? Agora, gente, vamos testar o que a gente aprendeu. Vamos aqui para o nosso caça-palavras, para a gente ver se conseguiu ficar aí na sua memória informações importantes sobre composição autoral. E você que nos assiste, que é um artista que ainda, né, está aí no anonimato, é importante conhecer esse processo de registro mesmo da sua obra. Porque a gente, como eu disse, a gente nunca sabe quando é que a obra vai fazer sucesso. E aí, para que você diga que ela é sua e tenha aí o direito de receber algo por ela, você precisa garantir, ter provas, né, de que ela é sua. Vamos então para a nossa tela para a gente encontrar algumas palavras relacionadas ao conteúdo da nossa aula de hoje. E eu vou trazendo algumas dicas para que você possa encontrar essas palavras. Mas se você é esperto, já estava aí bem atento à nossa aula, com certeza já localizou algumas palavrinhas aí relacionadas a ela. Vamos lá, a dica número 1 diz o seguinte: refere-se a uma obra original. Qual é a palavra que a gente pode localizar aí na nossa cruzadinha que está se referindo a uma obra original? Eu vou adiantar porque o nosso tempo passa rápido aqui, viu? Então, eu vou adiantar e já vou trazer aqui, vou marcar ela para você, para que a gente possa avançar na próxima. Então, está aí, gente. Refere-se a uma obra original. Nós estamos falando de composição autoral, né? Então, é autoral a palavra que a gente procurava. A dica 2, refere-se à criação de uma obra. Qual palavra, um sinônimo que a gente pode trazer aí como criação de uma obra? Composição, está aí na nossa cruzadinha. E vamos para a dica de número 3, que está se referindo à ligação do autor com a sua obra. Será que seria direitos? Vamos lá ver. Direitos, eu já localizei aí, tá? Você pode também ir riscando aí no seu celular, printa e vai marcando, tá? A dica número 4 faz relação com a obra que teve os direitos autorais expirados. Nós falamos agora há pouco que uma obra que tem os direitos expirados, porque o artista já faz mais de 70 anos que ele faleceu, é chamada de obra em domínio público. E aí está, certo? E a dica número 5, a obra deve ser nova, não copiada. Essa é mais difícil, tá? É uma palavrinha mais difícil. Mas está aí, ineditismo, é inédita. Então, essa é a atividade da nossa aula de hoje. E você deve ter aprendido um pouquinho mais sobre esse processo de composição autoral. Eu poderia ficar mais tempo aqui falando sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que compõe na nossa cidade e ainda não se deparou, talvez, com a orientação devida ou um pouquinho, né, desse detalhe sobre o processo de registro da obra. Mas você pode se fundamentar mais
acessando a nossa plataforma, acessando as referências bibliográficas, pesquisando também, que com certeza você vai conseguir sanar suas dúvidas e fazer o registro da sua obra. Então, a nossa aula de hoje, ela falou sobre o processo de composição autoral, que é fundamental, né, para a inovação e expressão individual. O processo criativo que envolve a ideação, como eu falei para vocês, aquele momento do surgimento de ideias, a lapidação da obra, a materialização dessa obra, os direitos autorais protegidos, né, a propriedade intelectual e o reconhecimento de quem criou. As obras autorais, elas moldam a identidade cultural e o patrimônio nacional. E compreende também a autoria, que é essencial para valorizar e impulsionar a criatividade. A nossa aula de hoje está finalizando aqui. Vão estar lá na nossa plataforma as referências que eu utilizei para produzir essa aula e você pode acessar, buscar maiores informações para poder acrescentar aí na sua bagagem e também tirar dúvidas. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!